Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Nós queremos começar mais uma vez o nosso programa Teologia Aprenda Mais. Quero gravar nesse exato momento um vídeo que fala da doença do século, que é a depressão. Nesse vídeo eu quero começar a falar sobre a depressão à luz da ciência, à luz do contexto histórico, aonde ela começou, como ela começou, onde que ela teve origem, e quero falar também desde o mundo greco-romano, se realmente era chamada depressão ou era melancolia da alma, o que se tratava, como começou até o nosso tempo, quando veio até nós. Então a depressão, e como se diz bastante, a depressão é tormentos da alma, ou é a chamada melancolia da alma. A depressão é isso, melancolia da alma, tristeza da alma. Então eu quero aprofundar agora no contexto, pegando algumas bases históricas, fontes históricas, que retrata da história da depressão. Então a gente vai poder começar do mundo grego, principalmente do pai da medicina, chamado Hipócrates, que é o pai da medicina. E Hipócrates, que é o pai da medicina, ele viveu no século IV a.C., possivelmente foi contemporâneo de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Então ele estabeleceu os 4 temperamentos do ser humano, que é o fleumático, o temperamento sanguíneo, temperamento colérico e temperamento melancólico. O temperamento melancólico referia-se à depressão, Então a depressão era chamada melancolia na época, até porque o termo depressão já é um termo já da modernidade. Então no mundo antigo se chamava o temperamento melancólico, a melancolia. E na Idade Média, quando se evolui um pouquinho, sai da parte de Hipócrates, que é na Idade Antiga, entramos agora na Idade Média, a depressão esteve associada a forças místicas, de alguma entidade misteriosa. Daí reforça-se a crença de que não é uma doença, mas uma influência dos espíritos maus, dos demônios. Até quando se trata também na narrativa, na história, no mito lá do inferno de Dante, se fala de pessoas que estavam deprimidas, pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam com essa melancolia. E na Idade Média, as pessoas que estavam isoladas, retrancadas, reclusas, era tido como pessoas que estavam possuídas por um espírito mau. E Dante retrata isso no inferno de Dante, que ele escreveu sobre essa figura. Dante Alighieri, escreveu sobre o mito, ou então o inferno de Dante, que retrata todo o inferno como um corpo humano e as pessoas que foram presas lá, inclusive tem algumas pessoas que foram presas, cometida dessa melancolia, que na verdade era espíritos maus. Isso foi na Idade Média. Então, dentro da história da depressão também, apenas no final do século XVIII se iniciaram estudos sobre a matéria em instituições recém-fundadas. E os hospitais especializados desvendaram a natureza médica da perturbação mentais. Então isso começou já no século XVIII. E tem um dos caras muito famosos, Philippe Pinel, ao final do século XVIII, a primeira tentativa de uma categorização psiquiátrica acerca da melancolia. E no ano de 1819, definiu-a como um quadro comportamental de tristeza, abatimento, desgosto de viver, acompanhado de um delírio ou uma ideia fixa. Agora, o termo depressão passou a ser utilizado durante o século XIX. Sua inserção se deu em relação à temática da melancolia, dentro da melancolia. Então, no ano de 1883, formulou uma definição baseada no quadro clínico da psicose maníaca depressiva. Sugere o abandono do termo melancolia, e daí entra o termo depressão. Então isso já se dá a partir do ano de 1883. A gente vê também a questão de Freud, Sigmund Freud. Freud dá maior atenção aos quadros de melancolia e faz pouca referência à depressão. No entanto, observa fenômenos depressivos no caso da Dora, de 1922, neurose
histérica, né? E também no caso do Homem dos Ratos, né? Em 1915, neurose obsessiva, né? Que eram os pacientes de Freud, que Freud teve esse paciente voltado para o divã, né? E agora, se tratando a questão que a gente vai falar um termo, depressão é tristeza, tristeza é depressão? Não necessariamente, né? Nem toda tristeza é depressão, mas depressão é uma tristeza crônica, né? Uma tristeza patológica que já precisa de tratamento. Então, o que é a tristeza? Estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, falta de alento, desânimo, né, esmorecimento, né, momento em que prevalece o estado de melancolia, voltando para esse estado de melancolia que é voltado para a tristeza. Então, tristeza é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria, né? E a tristeza também é uma emoção natural em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas como decorrência de desencantos, de choque, de incitações, normalmente de curta duração. A tristeza é sempre de curta duração. A tristeza pode ser de 2 a 3 dias no máximo, entendeu? Que pode ocorrer essa questão de tristeza. Então, tristeza. As pessoas não têm paciência para infelicidade, né? É um mundo altamente competitivo. Estar triste pode ser interpretado como sinal de fraqueza. E isso ninguém quer. Isso ninguém quer. Só quem vive emoções profundas e passa pela dor e pelo sofrimento é capaz de realizar-se na plenitude, né? E uma das coisas, o sofrimento produz resistência, a resistência produz caráter e o caráter produz essa fé. Então, para a gente analisar a questão da tristeza. Agora, vamos fazer um entreponto, né, um contraponto, né, relacionado uma coisa com a outra, né? Diferenças entre tristeza e depressão. Na tristeza, o indivíduo costuma apresentar períodos de melhora ao longo do dia, conseguindo esquecer por momento a causa da sua tristeza. Como, por exemplo, vamos colocar, durante a visita de uma pessoa querida. Então, pode até equilibrar essa situação nesse momento. Agora, na depressão, o sentimento é contínuo e não alivia com a ajuda de outros, né? A depressão costuma também provocar um sentimento de culpa, mas sem motivo aparente. O deprimido sente uma pesada culpa, mas não sabe explicar o porquê. Então daí a questão de tristeza, que eu coloquei esse estado de tristeza, esse momento de tristeza, que é uma questão que pode durar pouco dia, de 2 a 3 dias no máximo, né, pela perda de um ente querido, mas quando passa disso, dura semana, mês, já é uma coisa já que precisa se tratar relacionado a um momento já patológico, é a depressão. Agora a depressão no sentido é o ato ou efeito de deprimir, estado de desencorajamento, né? A perda de interesse que sobrevém após falecimento de pessoas queridas, né? Decepções, fracassos, estresse físico ou psíquicos, né? No momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento e da solidão em que se encontra, né? É uma situação muito difícil. Causas da depressão. A verdadeira causa da depressão permanece desconhecida. A explicação mais aceita é o desequilíbrio bioquímico, né, dos neurônios, responsável pelo controle do estado de humor, né? De falar da depressão, nessa questão desse transtorno de humor, transtorno químico, corpóreo, né, que dá uma decaída emocional na pessoa e derruba ela emocionalmente. Esta afirmação baseia-se na comprovação eficaz dos antidepressivos. O fator de um desequilíbrio bioquímico não exclui tratamento, não exclui tratamentos não farmacológicos, né? E uma das coisas, dentro das causas da depressão, né, a gente pode ver a questão também da nostalgia e depressão. Esclarece que a infelicidade cultivada torna-se estados patológicos mais profundos de nostalgia, que induzem a depressão. Os vitimados pela insegurança, pelo arrependimento, tornam-se joguete de nostalgia, da depressão, perdendo a liberdade de movimentos, de ações de inspiração, face ao estado sombrio em que se amonisia. A nostalgia reflete evocações inconscientes que parecem haver sido ricas de momentos, né, felizes, que não mais se experimenta, né? Pode proceder de existência trantas de espírito, de emoções que ora
Recapitulamos nos recônditos profundos do ser, é lamentável sem dar-se conta, não mais das instruções e ocorrência do atual momento de vida, né? Outras causas de depressão que a gente coloca também é a solidão, é o excesso de trabalho, a falta de apoio social, as estresses do dia a dia, o histórico familiar, a questão de mais relacionamento, o problema do relacionamento, né, ou seja pessoal, social, conjugal, a tensão financeira, né, principalmente essa questão desse capitalismo selvagem, o trauma, o abuso de infância, uso de álcool ou drogas, em questão de exceções, de excessos, né, situações de desemprego, subemprego, problema de saúde ou alguma dor crônica, né, que pode causar essa questão. O processo do adoecimento. A causa da doença, tanto as mentais quanto as físicas, né, está no espírito doentio que ainda somos, né, dentro desse ser, da parte interior, do interno. Né. A doença é um processo de bloqueio nas energias que compõem o ser humano, espiritual, psíquico, emocional, que somadas desarmonizadamente com a nossa mente, o nosso equilíbrio psicológico, né, onde que se torna a questão de isolamento. Então a gente pode pegar alguns números globais da Organização Mundial de Saúde, né? A depressão afeta em torno de 15 a 20% das mulheres, em torno de 5 a 10% dos homens, né? As mulheres são 2 vezes mais afetadas que os homens. Aproximadamente 2/3 das pessoas com depressão não fazem tratamento, né? E dos pacientes que procuram o clínico geral, apenas 50% são diagnosticados corretamente. A maioria dos pacientes deprimidos que não são tratados irão tentar suicídio pelo menos uma vez. 17% deles conseguem se matar, em torno de 17 a 20%, os que não fazem tratamento. Com o tratamento correto, 70 a 90% dos pacientes se recuperam da depressão, né? Então, dentro desses números globais da Organização Mundial de Saúde, estima-se que nos países ocidentais como Estados Unidos, 6% da população sofre da depressão. Nos Estados Unidos, isso representa cerca de 17 milhões de pessoas que estão nos Estados Unidos com depressão. A previsão de que em algum momento 1 em cada 5 pessoas venha a ter depressão. Atualmente 10% da população mundial sofre do mal. Em 10 anos acredita-se que esse número será de 20%, né? Muito grande. Recentemente a Organização Mundial de Saúde classificou a depressão como uma das doenças que mais causa incapacidade e a quarta numa lista de 5 até o ano de 2021 terá ocupado em torno o segundo posto ou então o primeiro posto, né, das doenças, né, porque tem crescido bastante nesse mundo que está vivendo um caos, né? Sintomas de depressão, né? A questão do humor para baixo, a tristeza, a angústia, a sensação de vazio, né? Então esse transtorno de humor, transtorno químico, biológico, e a questão da irritabilidade, desespero, pouca ou nenhuma capacidade de sentir prazer e alegria na vida, sentimento de culpa, de fracasso, inutilidade, falta de sentimento na vida, né? A redução da libido, né? A perda, o aumento de apetite ou de peso, né? Tem pessoas que comem mais, outras comem menos, outras dormem mais, outras não dormem, né? Fica aquela questão de insônia. E uma das coisas que a gente pode ver também dentro da insônia ou dormir demais, né? Sem sentir repousado, dores ou sintomas físicos difusos, dor de cabeça nas costas, no pescoço, nos ombros, sintomas gastrointestinais, alterações menstruais, perda de cabelo. Em depressões graves, alucinações e delírios, ideação, né, ou então ideias voltadas para o suicídio. É terrível. A depressão, na visão que a gente vê hoje no tratamento que as pessoas precisam, elas precisam buscar, não é? Ela precisa buscar um terapeuta, né? Se possível for, tem que procurar uma pessoa para se tratar, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, né, para trabalhar, e se possível for, né, a questão do tratamento medicamentoso,
o tratamento psicoterapêutico, né, voltado com um psicólogo, então, e está trabalhando e analisando toda a situação dentro dessa vida, dessa situação. E muitas pessoas que estão depressivas, com esses mais de 20% que não procuram tratamento, né, tem a questão o suicida, né, a questão do suicídio, aconteceu muitos questão de suicídio devido a um agravo depressivo, um agravo da doença, né, que a pessoa demorou para buscar um tratamento, buscar uma questão afetiva, buscar uma cura, buscar uma questão de buscar uma solução, né, uma solução. Então, necessitem estar procurando e estar fazendo uma volta para o melhor, né, buscar o tratamento. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: lançais toda a nossa angústia, toda a nossa depressão aos pés de Jesus. Está em 1 Pedro capítulo 5, né? Devemos lançar, devemos deixar. Sabemos que nós temos os nossos dois pés de barro e somos sujeitos ao momento e ao espaço ao qual vivemos e possivelmente ter alguma decaída em algum sentido. Mais uma vez, eu agradeço você por esse momento. Quero voltar ao assunto e falar sobre a questão do sintoma mais um pouquinho e dos tipos de depressão que existe. Essa só foi uma parte histórica, né, bem breve, bem rápida, só uma provocação para você ter um entendimento da questão. Quando ela começou, não veio nome depressão, vamos falar depressão do século XIX, já veio o nome lá de melancolia, mas a gente vê que os sintomas é a mesma coisa e é a depressão. E de já eu peço que você possa se inscrever no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Tem muitos vídeos voltados para muitos assuntos, está tudo dentro do canal Teologia Aprenda Mais. E Shalom e a paz do Senhor.